Então, eis nós aqui de novo. Muito obrigado por estarem aqui. A outra vez, se não estiver errado, conversamos e deixamos uma pergunta em suspenso sobre o que é definitivo na nossa vida. Porque o definitivo é aquilo que marca a existência de cada um de nós e orienta fundamentalmente também nossas escolhas, nossas decisões. Dentro do nosso caminhar que estamos fazendo, né, um dos elementos básicos é justamente este algo definitivo, que é o momento no qual se esclarecem todas as coisas, não é? No momento no qual tudo assume a sua verdadeira fisionomia. É esta ideia que no mundo antigo era chamada de julgamento. Né? Nós assinamos alguma coisa no encontro anterior. Precisamos um pouco ver, talvez com um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque normalmente esta ideia de julgamento desvirtua a relação com Deus. Desvirtua a relação com Deus porque torna esse relacionamento mais carregado de medo, de receio, ou às vezes de um falso sentido de culpa. Não é? E isto não ajuda. Onde existe sentido de culpa, não há amor. Onde existe medo, menos ainda. Onde existe o espanto pelo último momento, obviamente não estamos no caminho correto. Né? Eu lembro quando até grandes músicos como Giuseppe Verdi e outros, né? O Requiem di Mozart e assim por diante. Não é? E quando se usava na própria liturgia, não? Um canto chamado Dies Irae, Dies Illa. Já ouviram falar? Dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla, teste Davide cum Sibilla, etc, etc, etc. Continuava muito, né? Vou dizer em português. Dies irae, dies illa, aquele dia será um dia de ira, que destrói os séculos numa faísca, e assim por diante, né? Ou seja, o julgamento imaginário sempre foi carregado de um elemento negativo, sempre, sempre, sempre. Até aspectos, por exemplo, da Capela Sistina de Michelangelo, não? Parece que os danados têm mais ênfase do que os salvos. Parece que o peso do julgamento seja muito mais forte para os danados do que para os salvos. Não é? Então, por que isso? Porque, fundamentalmente, a ideia de julgamento como momento definitivo passou do aspecto de libertação a ser o aspecto de condenação. Né? E isto, obviamente, não é a nossa fé. Por muito tempo, por muitos séculos, e ainda hoje se faz assim, não é? Frequentemente o julgamento é usado como uma chantagem emocional. É usado desta maneira para justificar um moralismo que por si próprio ele muda. Né? Moralismo, o comportamento ético, a cultura, o modo de ser, o modo de fazer. E às vezes tudo isto é associado a um julgamento. Deus vai te castigar. Você vai pagar por isso. Né? Até grandes dramas da humanidade, não? Que nós tivemos, repito, pessoas que usaram armas nucleares que, com um momento para outro, 300 mil pessoas desaparecem, cidades destruídas para cá e para lá, voluntariamente, massacres, genocídios feitos voluntariamente. As pessoas às vezes se perguntam, mas os que fizeram isso, Deus um dia vai condenar eles. Tá, ninguém nega isto, né? Mas será que é o principal? Será que esta atitude de Deus é aquela dominante? Será que justiça significa apenas retribuição pelo bem e pelo mal que nós fizemos? Com certeza, no Antigo Testamento a visão de Deus é esta. Né? No Antigo Testamento, como eu diria assim, como em grande parte, propriamente na filosofia grega, a justiça corresponde à equa distribuição, né? A remuneração positiva ou negativa em base àquilo que uma pessoa fez. Né?
a giustizia distributiva è a visão dominante no mundo latino, no mundo greco, no mundo medio oriental, eccetera. Ma será que isso corresponde ao modo de agir de Deus? Será que a justiça de Deus corresponde apenas em dar a cada um o que merece? Sem dúvida, os evangelhos nos apresentam em 2 ou 3 momentos claros também esse aspecto, mas não é o dominante, não. E mesmo ainda na reflexão de São Paulo, né? Sem dúvida a justiça de Deus não é um castigo ou prêmio. Embora frequentemente nas nossas pregações, nossas homilias, etc., ainda prevalece esta visão, que por si própria, repito, tem elementos válidos, mas não é a dominante. Repito, pela terceira vez, não é isto que Jesus nos explicou. E bem, eu diria assim, bem útil a esse sentido, por exemplo, a parábola dos que foram chamados nas várias horas, não é? Acho que vocês se lembram muito bem, não é? A parábola dos trabalhadores da vinha que foram chamados nas várias horas. Uns foram chamados nas primeiras horas do trabalho, portanto estamos falando das 6 horas da manhã, outro às 9 horas, outro a meio-dia e outro às 5 horas da tarde, quando praticamente estava fechando o dia terminava com o pôr do sol em torno de 6 horas da tarde. Né? E o interessante é que o patrão da vinha, ele dá um denário para cada um. Um denário era um salário bom, eram 32 gramas de prata, o denário romano. Eram 32 gramas ou 36 gramas de prata. Né? Portanto, um salário, eu diria assim, muito bom para o período em que estamos falando. E é interessante que a giustizia distributiva, ela simplesmente, o que ela faz? Dá a cada um em base àquilo que ele merece. É claro que isso dá tranquilidade à nossa consciência. Por quê? Porque no fundo, nós queremos ver justiça como castigo para quem fez o mal. Mas será que Deus se alegra com o castigo? Esta era também a pergunta que São Tommaso de Aquino se fazia. A justiça de Deus corresponde no castigo das pessoas? Ou Deus pensa de outra forma? Né? Me parece que a parábola nos indica uma coisa importante, que muda completamente. Né? A justiça de Deus e o julgamento de Deus não é distributivo. Deus dá a cada um não o que merece, mas o que precisa. Sim, porque cada um de nós precisa de um caminho diferente para encontrar a realização do projeto que Deus tem para com ele. Deus dá a cada um o que nós precisamos para poder alcançar o melhor de nós mesmos e o encontro preferencial com Deus. Faço um exemplo, não? No capítulo 5 de Mateus, né, quando Jesus fala, sejais perfeitos como meu Pai Celeste é perfeito, ele nos explica também o porquê. Né? Porque ele faz chover sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos. Por quê? Porque todo mundo precisa de chuva. E São Paulo descreve o amor de Deus, de Jesus, de Deus, desta maneira. Não é quando nós éramos justos que ele veio, mas quando nós éramos pecadores. E Jesus dirá várias vezes, não, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E por quê? Porque a justiça de Deus é ser fiel à palavra dada. Em português existe uma boa e bonita expressão, fazer jus. Significa ser fiel. E Deus desejou uma única coisa para o homem, que é a sua felicidade. A felicidade é a plena realização como Ele está disposto a dar. Repito, não como a gente acha de encontrar felicidade, comprando isso, comprando aquilo, se achando, digamos assim, um personagem importante, atraindo sobre si as atenções. Não, isso não deixa feliz ninguém, porque antes ou depois isso te deixa a boca amarga.
E isso não se discute, porque antes ou depois termina. Deus te dá a felicidade como Ele a deseja e como Ele a imagina para você. Portanto, para você ser feliz, Ele vem ao teu encontro. Vem ao teu encontro não porque você mereceu, mas porque você precisa. Eis então a ideia de julgamento final, que é muito bonito, né? Na língua também usada por Jesus, pelos evangelhos, né? A palavra justiça, julgamento, etc., é engraçada, é crisis, crima ou crisis. Crisis significa o momento em que eu decido sobre uma verdade absoluta em mim. Ou seja, existe sempre em todos nós uma confusão. Não sei o que fazer, isto está certo, não está certo, não sei o que decidir, e a gente fica naquela corda bamba. Né? A crise é o momento no qual eu sou obrigado a tomar uma decisão que é definitiva. E por isso a palavra julgamento, na língua, no modo de falar dos próprios evangelistas, etc., no Novo Testamento, é aplicada também na boca de Jesus, traduzindo as palavras em hebraico, né? Diz assim: crise é a escolha definitiva que uma pessoa faz, ou para um lado ou para o outro, porque não se consegue ficar na corda bamba. Nenhum homem consegue. Um pouco, Padre Carlo, bem essa colocação que no Concílio de Trento foi falado sobre o julgamento da cruz, quando os dois ladrões estavam contemplando Jesus na cruz e houve esse discernimento, né, de um por Cristo e outro contra Cristo, né? Sì, 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 esattamente, perfetto, perfetto. E tratando proprio a liturgia, nós usamos essas palavras que vêm do Concílio de Trento, nós somos sujeitos, na quarta sessão do Concílio de Trento, nós somos sujeitos ao julgamento da cruz, ou seja, tudo o que aconteceu no Calvário é a representação do julgamento definitivo que será dado sobre a história humana e sobre cada pessoa. Portanto, estamos falando de um julgamento pessoal e de um julgamento, engraçado a palavra universal, né? Ou seja, que toca todo mundo. Por quê? Porque ninguém de nós é um ente isolado. Nós somos interligados de um modo ou do outro e a minha realização depende da realização da Mônica, depende da realização da irmã Daniele, da realização da irmã Leri, etc. Todos nós somos corresponsáveis do último julgamento. Não é? E, portanto, creio que, acima de tudo, ele, como dizia um escritor, né, em inglês, dizia que o lugar de Jesus no julgamento é nos abrir os olhos sobre a nossa realidade. Jesus nos diz o que significou a nossa existência ou se ela não significou nada. Claro que não significou nada fica muito estranho, né? Mas teoricamente poderia ser. Né? Teoricamente poderia ser, sem dúvida, mas na prática é difícil dizer que uma pessoa que tem a própria origem em Deus, que é bem e profundamente amada por Deus, tem uma existência sem sentido. Não. Provavelmente esse sentido ficou sufocado. Isso com certeza pode acontecer. Ficou sufocado, se perdeu, pode acontecer. Jesus, nos abrindo os olhos sobre a nossa realidade, ele nos permite de retomar a decisão correta em relação ao definitivo da nossa existência. Né? Ou seja, não estamos falando de um momento de castigo, estamos falando de um momento de libertação, no qual Deus, por último grande ato de amor com a gente, ele nos diz a verdade sobre nós mesmos. Sem dúvida, isto já aconteceu nos evangelhos. Sem dúvida. Por outro lado, não foi sempre compreensível às pessoas. Ou
tem sido aceito pelas pessoas. Né? Por quê? Porque cada um de nós carrega limites de cultura, limites de experiências negativas, limites de orgulho também, orgulho, presunção, temos um monte de limites. Quando termina a nossa história, também esses limites terminam. E com eles existe a grande liberdade de dizer um sim completo a Deus. Este é o julgamento definitivo, o julgamento que na tradição da igreja é chamado de julgamento pessoal, né? Ou seja, no qual a história minha de Carlo entra em harmonia ou é vista em desarmonia com todo o grande projeto de Deus, né? E diante disto eu posso dizer a minha posição. Aceito ou não aceito a conversão? Como bem você disse, irmã Daniela, não é? Aceitar a conversão significa aceitar a proposta que Deus fez desde o início do Evangelho. Né? O Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, no versículo 15, diz assim: metanoete, convertei-vos e acreditai. É a primeira palavra que Jesus diz. Metanoete kai pisteu et tu evangelio. Ou seja, acreditem no Evangelho. Acreditem na força da metanoia, ou seja, da conversão. Quando eu não aceito a conversão, é isso aí então. Deus não pode fazer muita coisa, porque Ele respeita até o último momento a nossa liberdade. Né? Então, creio que quando falamos de julgamento, por favor, eu peço encarecidamente que esta dimensão de espanto seja colocada num belo balde do lixo, porque Deus não fez a gente para chegar no momento de condenação. Nós que vimos isto, né? Criando e gerando dentro de nós, às vezes, sentidos de culpa que não existem. Quantas vezes eu escuto palavras desse tipo: Padre, será que Deus vai me aceitar porque eu fiz isto e fiz aquilo? É uma. Padre, será que Deus vai ser válido para Deus aqueles esforços que eu fiz? Padre, será que Deus vai levar em consideração? Mas que estresse! Claro que Deus não vai calcular quanto nós fizemos e o que nós fizemos. Embora a imagem, a parábola do julgamento definitivo, narrada em Mateus capítulo 25, embora ele fale a um certo ponto de uma divisão entre ovelhas e cabrito, acho que lembramos todos nós esta parábola. Sim, tudo bem, mas o centro desta parábola está na pergunta: quando é que nós fizemos? Ou seja, nem os primeiros nem os segundos se deram conta, ou seja, não fizeram ou deixaram de fazer as coisas por um intuito, por uma decisão, por isso, por aquilo, mas porque vem de dentro. Nem uns nem outros se deram conta de ter feito ou não ter feito. Isso significa que a vida dessas duas pessoas se associou ou não se associou à proposta de Jesus. E, portanto, quem associou sua vida à proposta de Jesus, obviamente, começou a sentir e pensar como Jesus, da mesma maneira que duas pessoas que vivem junto, que vivem no matrimônio, na vida religiosa, que vivem junto, queiram ou não, aos poucos, aprendem a viver e sentir o que o outro sente. Agora, quando não se gera um relacionamento, é óbvio também que eu não vou conseguir pensar como Jesus. É aqui que intervém o momento definitivo da nossa vida, no qual Deus te mostra a verdade sobre você mesmo. E nesse momento, repito, existe uma decisão sobre o definitivo ou sobre o provisório, sobre um sim ou sobre um não, sobre mim ou sobre o outro. Isso só compete a nós, face a face com Deus. Né? Creio que isso seja útil para entender uma visão, né, desta ideia de julgamento. Quando a gente vê pessoas que ao longo de toda uma vida não tiveram essa proximidade com Deus, esse relacionamento, não compreenderam essa dimensão do amor e tiveram dificuldade ao longo de toda a vida de se converterem.
né, encontrarem-se com essa lógica de um amor pleno que pode salvar. Para mim, Padre Carlos, sempre fica difícil acolher até uma caminhada de uma pessoa que é feita desse modo. E me consola saber que a minha intercessão por aquela pessoa, o modo com o qual eu a apresento para Deus, pode um dia fazer com que ela desperte para conhecer esse amor pleno. Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa dimensão da intercessão, o quanto ela é válida para que nesse momento, né, de um julgamento pessoal, quando a pessoa estiver diante da face de Deus, esse poder da intercessão, daqueles que a conheceram, que intercederam, o valor dessa intercessão, Deus vai ter um olhar de misericórdia e essa pessoa também vai reconhecer Jesus na sua vida. Uma pergunta muito pertinente e muito profunda, porque ela nos coloca no drama entre pessoas que nós amamos e que, por um motivo ou por outro, fundamentalmente não conseguiram encontrar a Deus. Lembro uma vez que durante uma aula sobre a escatologia de Joseph Ratzinger, né, que depois virou Papa, né? Durante uma aula fizeram exatamente essa pergunta, né? E ele respondeu desta maneira, não é? Respondeu assim: tá, mas será que uma mãe pode ficar feliz eternamente se sabe que o seu filho está fritando no inferno? Não falou fritando fui eu que coloquei. Tá lá nos infernos. Será que uma mãe pode ser eternamente feliz? Então, será que é este o critério que Deus usará? Embora, repito, pelas pregações comuns, etc., se dá muita ênfase, mas se a gente olha com muita atenção o desenvolvimento da teologia dentro da igreja, principalmente os padres da igreja, mas também ultimamente, né, não parece ser isto. Não parece ser isto. E creio que a sua pergunta possamos encontrar uma risposta bem na Lumen Gentium, no número 1, se não erro. Diz assim: Deus não quis salvar o homem sozinho. E isto é um axioma fundamental. Ninguém se salva sozinho, ponto. Aqueles lemas que eram válidos em 1500, tipo salva a tua alma, né? Sem dúvida, eram válidos naquele período, sem dúvida, mas, como dizia o Papa Francisco, a igreja caminha. Ou seja, não se nega o passado, mas se acrescentam valores ao que já é um valor. Portanto, salva a tua alma, repito, não se deve negar, mas a tua santidade é proporcional e relativa à santidade dos outros. Deus não quis salvar o homem sozinho, ponto. E repito, isto é um axioma fundamental. Não é uma simples frase assim que ninguém se salva sozinho. Um dos elementos a respeito da intercessão da qual você, irmã, estava falando, me recorda muito, sabe aquele episódio bem simpático, não? De que Jesus estava na porta da casa em Cafarnaum, né? E um monte de gente se apinhava em torno dele, né? E a um certo ponto, tinha muita gente, não é, lá, e tem 4 pessoas que trazem um paralítico, não? Eles poderiam, de certa maneira, dizer, não tem condições, porque tem muita gente, etc, etc. Nós encontramos sempre desculpas
e justificativa quando nós não queremos fazer uma coisa. Sempre. Mas os 4 benditos, o que fizeram? Não se deram paz, né? Ou seja, não disseram, se acalmaram dizendo, tá bom assim, não conseguimos, fizemos o que era possível, o que era melhor, etc, etc. Não, isso não é amor. O que eles fizeram? Os benditos subiram pela parte traseira, lá, subiram no telhado, abriram o telhado e puf, baixaram o paralítico na frente de Jesus, né? E o evangelista Marcos diz assim, vendo a fé deles. Portanto, Jesus não viu fé no paralítico. Ao contrário, viu o pecado. Teus pecados estão perdoados. Era dominante a dimensão de pecado nele respeito à paralisia, ao problema físico. E foi isto que Jesus enxergou por primeiro, a dimensão de pecado que estava nele. Do que se trata, nós não podemos saber. Não aceitação, recusa, não sabemos. E nunca saberemos. Uma coisa sabemos, que Jesus viu a fé deles. E, portanto, por este princípio pelo qual nós somos todos interligados, e pelo qual um é responsável pela vida do outro, Jesus não somente perdoou os pecados, mas também curou o homem. Portanto, isso depois se encontra até no próprio nosso creio, que creio na comunhão dos santos, né? De todas aquelas pessoas que, embora de um modo ou do outro erraram na sua vida, e isto e aquilo, né? Por outro lado, de um modo ou do outro fazem parte, né? do povo que Deus escolheu, né? Portanto, sem dúvida, nós não podemos deixar de orar ou de rezar pelos falecidos. É fundamental isto, né? Principalmente quando a gente fala às vezes rezar pela alma do purgatório, não é? Tem a missa na alma do purgatório. Eu sempre me pergunto por que temos que rezar pela alma, né? Eu nunca rezei pela alma de São Francisco, e menos ainda rezei pela alma de Santa Teresa. Eu rezei para Santa Teresa. Rezei para São Francisco. Por quê? Porque rezar pela alma de não sei o quê faz com que nós começamos a ter um problema sobre uma dicotomia. Ou seja, uma parte de mim. Não. É a pessoa que está lá. E, quem sabe, em outras reflexões de antropologia, nós poderíamos até ver melhor sobre esse conceito de alma, corpo, mas não é o caso agora. Nós estamos falando de pessoas. E, portanto, é fundamental que a igreja militante, ou seja, nós que estamos no tempo, nos sintamos constantemente em união com a igreja triunfante e com aqueles que estão enfrentando, aspas, o purgatório, ou seja, esse momento de definição sobre o qual Deus faz a proposta definitiva. É a proposta definitiva que liberta as pessoas. Por sinal, outro significado da palavra julgamento é solução, ou seja, solvere, em latim significa libertar. Um solvente é uma pessoa que torna a tinta mais líquida. Por quê? Porque nós somos vinculados, somos presos a um monte de coisas, etc, etc. E o julgamento de Deus, repito, que significa também solução, significa tornar mais macio, mais maleável, mais o coração do homem mais capaz de dizer sim. Após o qual, se houver um definitivo não, o que é discutível, mas é possível, então Deus deixará você continuar pela decisão que você tomou. Se você cristalizou você como centro de tudo, então você será o centro de tudo. Só que o centro de tudo se chama isolamento. E esse é o teu inferno. O isolamento é o inferno de uma pessoa. A comunhão é, aspas, a festa, o paraíso de uma pessoa. E é interessante que nos evangelhos, principalmente quando Jesus faz uma comparação entre o paraíso e o banquete celeste, não é? É interessante que o evangelista Lucas diz assim, chama bons e maus, justos e injustos, porque a minha casa precisa ser cheia.
Acho que o coração de Deus é assim. Fundamentalmente é assim. Isto nos desvincula, nos liberta daqueles medo de encontrar-se com Jesus, com Deus, como castigador. Olha, onde existe castigo, repito, onde existe medo, não tem um mínimo de amor, porque você não ama e você não acredita no amor da pessoa. Quando uma mãe chega, uma criança chega toda suja na mãe e fala: mamãe, me sujei tudo, ela não vai lá com medo de apanhar. Às vezes sim, mas fundamentalmente ela vai lá porque precisa de um abraço, precisa ser limpada, precisa de um carinho. E no fundo é isso que uma criança espera, não é? Poderia pegar, por gentileza, para mim um textinho do Evangelho de João? Veja como Jesus é muito claro em relação a certos aspectos da nossa vida, não é? No Evangelho de João, no capítulo 3, se possível, versículo 18 e 19. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Veja como aparecem algumas palavras que para nós, culpa. Eu sempre gostei de um salmo, que agora estou ficando velho, não lembro o número, mas diz assim: ou é o ímpio que se ilude procurando a culpa para detestá-la. A culpa não resolve ninguém, não resolve nada, gera só ruptura de relações, gera só sentimentos de autodestruição. Sabe, na própria psicanálise, quantas pessoas ficam doentes por causa de culpas que não têm, mas aplicam a si mesmas. E por favor, Jesus diz que quem ouve a palavra de Deus nem passa pelo julgamento, porque ele já fez a sua decisão. Já tomou a sua decisão. E é claro que sempre o evangelista São João, numa carta, diz: olha, quem está com Jesus não peca. Isso significa, não significa que não erra, significa que tomou a decisão fundamental, que haverá erros, haverá. Que haverá pontos de fragilidade, ninguém nega. Que haverá momentos nos quais você se afasta, também. Mas a decisão radical, aquela que Hering chamava de opção fundamental, bem, ela é irreversível. Você escolheu a Deus como centro da tua existência, como centro de tudo. E, portanto, nem passa pelo julgamento. Repito, veremos no próximo momento, veremos no próximo momento do nosso encontro, algumas coisas sobre aquilo que se chamam de inferno, né? Isso, tem o inferno, muitas pessoas falam do purgatório, também do céu. Eu acho que essas são, assim, questionamentos, né, que valeriam a pena serem comentadas, né, Padre Carlo, porque nós, na nossa instituição, na nossa congregação, acolhemos muitas pessoas que vêm trazendo essas angústias. E seria muito valiosa a sua contribuição na explicação desses conceitos. Com certeza. A próxima vez vamos nos divertir sobre o inferno. Deve ser tão divertido. Veremos o que nós chamamos assim. E como Jesus, se eu não estiver errado, não creio, diz que ele desceu... A mansão dos mortos. A mansão dos mortos. Ele desceu. E foi fazer o quê? É muito interessante. E por que desceu à mansão dos mortos? E o que é esta mansão dos mortos? Como veremos, a próxima vez, se possível, se não estiverem cansados, veremos alguma coisa em relação ao paraíso também, como você bem disse, o purgatório. Eu acho que, Padre Carlos, seria interessante, para concluir esse momento de reflexão, deixar, como foi deixado nos últimos 2 encontros, algumas perguntas fundamentais, né, que poderiam nos ajudar
na reflexão ao longo dessa semana, que nos pudesse ajudar a crescer espiritualmente nessa busca da verdade. Sim. Bem, io direi assim, se o julgamento è uma verifica, ou seja, atualizar, ver a nossa atitude, a pergunta de fundo é: eu sou disposto a acolher o mundo como Jesus me apresenta? Ou seja, o julgamento é abrir os olhos sobre a verdade sobre si mesmo e a verdade sobre os outros, né? Então, o inferno, o julgamento negativo, é quando irredutivelmente eu continuo sendo o centro de tudo. A questão sobre a qual nós podemos nos perguntar é: até que ponto eu estou disposto ao dinamismo da conversão? Convertei-vos e acreditai no Evangelho, não é? Como diz na liturgia da quarta-feira de cinza, não é? E que nós repetimos porque é a base do Evangelho. Sou disposto à conversão constante? Porque esse será o critério definitivo. A conversão constante, no último momento, Deus vai te apresentar surpresa sobre você. Coisas que você não imaginava e que são belíssimas, e coisas que você não imaginava que não são tão bonitinhas assim. Né? Estou disposto. E a nossa vida é educação para nos projetarmos além de nós mesmos. A palavra metanoia significa justamente isto. Metá, em grego, significa além. Noein significa do meu modo de pensar, que nós traduzimos com penitência ou com conversão. A metanoia é esta capacidade de ir além, não negando, dizendo que está tudo errado, etc, etc, etc. Sabe aquelas histórias, não? A minha conversão aconteceu quando... Vamos deixar de lado isto. Porque não é um ato, é uma atitude de vida. E como já dissemos em outras vezes, a gente morre como viveu. E se encontrará com Deus do modo como nós vivemos. Se eu estou disposto à metanoia, ou seja, a aceitar alguém que me abre os olhos sobre mim, bem, também no último momento farei isto. Se eu nunca na minha vida vou aceitar alguém que me diz algo sobre mim que eu... não, ele não me entende. Não, porque somente eu sei o que estou passando. Bem, isso não é verdade, em primeiro lugar. E segundo, demonstra uma terrível autossuficiência. E isto é a porta do inferno. Muito obrigado. E se Deus quiser, nos veremos a próxima vez.